Os mandamentos do Senhor não são pesados. Shalom, shalom. Eu começo com essa declaração profética na sua vida. Que os mandamentos do Senhor não são pesados. E eu quero fazer uma pergunta para você agora. Você ama a Deus? E a resposta você vai ter que conciliar naquilo que o texto diz em 1 João, no capítulo de número 5, no versículo 3 ao 4. Porque nisso consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A obediência é aquilo que traz um alinhamento divino, um alinhamento com Deus. A obediência não é uma estratégia que o Senhor usa para nos restringir algo que nós queremos na nossa vida, Tudo que Deus quer, que Ele pede para que nós façamos, é porque Ele quer nos dar algo de bom ou também nos afastar, de algum mal, de algum perigo. Os mandamentos do Senhor, eles são feitos para que entre nessa perspectiva do Senhor para a nossa vida, Então, a obediência aos mandamentos do Senhor leva nós a expressarmos realmente o amor a Deus. E também estar dentro desse alinhamento com o rema, que é a palavra declarada, a palavra dita pelo Senhor, a palavra expressada no Senhor. Mas hoje nós temos o quê? Uma batalha muito grande, uma batalha espiritual muito grande contra a obediência das pessoas aos mandamentos do Senhor, aquilo que a palavra diz. Uma das coisas que nós podemos ver é fatiar a Bíblia, pegar versículos muitas vezes isolados, retirar alguns que a pessoa não deseja, fazendo com que a palavra do Senhor ela se cumpra em parte. Mas a palavra do Senhor é algo integral para as nossas vidas e não somente fatias para as nossas vidas. Nós podemos meditar em porções da palavra do Senhor, mas a palavra toda ela é a nossa regra de fé e prática, ou pelo menos deve ser. Nós não podemos ignorar aquilo que são as artimanhas, as ciladas do inimigo, para nos fazer estar longe da obediência a Ele, obediência à palavra do Senhor, A palavra mesmo diz que nós precisamos ter iluminado os olhos do nosso entendimento, para que nós conheçamos a esperança do chamado e as riquezas da sua glória, da herança dos santos. Efésios capítulo 1, no versículo 18. Nós também precisamos, Efésios traz muito essa questão de batalha espiritual, no capítulo 5, dizendo que nós não podemos ser insensatos, mas nós precisamos saber qual é a vontade do Senhor, isso é, conhecer a vontade do Senhor. Quando nós pegamos o livro de Deuteronômio, nós vemos o quê? Muitas colocações ali, advertências, eu peço que você leia posteriormente, o livro de Deuteronômio você vai ver algumas advertências e promessas, para as nossas vidas, se nós realmente cumprirmos aquilo que a palavra diz. Há um verdadeiro panorama, um verdadeiro plano de bênção que aguardam as liberações daqueles que são fiéis aos mandamentos do Senhor. Mas também há as consequências daqueles que se distanciam do caminho do Senhor, daqueles que não cumprem os mandamentos do Senhor. Então nós precisamos examinar a palavra do Senhor e ver isso dessa forma. As bênçãos que nós vemos ali, nós temos bênção de abundância, prosperidade, vitórias sem comparação, bênção de saúde, de sucesso naquilo que nós empreendemos, de êxito em batalhas contra o inimigo, mas também temos algumas maldições decorrentes daquilo que nós desobedecemos a Deus. Então, nós temos ali desgraça, derrota, desolação, escassez, falta, fracasso. Nós temos isso tudo numa linha que nos faz ver que nós precisamos realmente obedecer a Deus. Além do que, a desobediência nos leva a um afastamento da própria presença do Senhor, em que você sente um vazio,
aquele sentimento, né, de vazio, né, que é o afastamento da presença do Senhor, ela resulta, né, um sentimento profundo realmente, um desamparo espiritual, a experiência, né, de um desamparo espiritual, né, principalmente sabendo que as nossas forças elas não são suficientes para que nós possamos enfrentar, né, os desafios da vida, os desafios diários, os problemas que acontecem, seja direto conosco ou indiretamente, né, que acabam nos afetando, né? E muitas vezes as pessoas, quando elas estão em desobediência e entram nesse plano, né, elas ficam à mercê das circunstâncias e não da confiança real no Senhor, né? Agora, como essa desobediência ela pode operar, né? Primeiro, quando a pessoa ela negligencia aquilo que a palavra diz, aquilo que os comandos de Deus dizem, os seus mandamentos dizem, né? Isso, quando há essa negligência proposital, faz parte de uma rebelião, de uma transgressão. A Bíblia fala que esse tipo de pecado é um pecado similar a um pecado de feitiçaria, para você ter uma ideia, né? A pessoa precisa ver se ela está negligenciando ou não os mandamentos do Senhor, e às vezes ela faz isso de uma forma até impensada, né? De uma forma impensada, e acaba praticando a transgressão, podemos dizer assim, a rebelião. Outra coisa que pode acontecer quando a pessoa busca propositalmente, né, aquilo que Deus proíbe, quer dizer, ela assimila para si aquilo que Deus está proibindo, que Deus proíbe, declara nas suas palavras. O Senhor ele estabelece limites para as nossas vidas a fim de que nós sejamos o quê? Protegidos por Ele mesmo. E quando há essa desonra, né, as consequências elas acabam assolando a vida do indivíduo, chegando na vida do indivíduo, fazendo com que as pessoas elas interpretem aquilo que o Senhor diz de uma maneira bem errada, né? Insistindo muitas vezes na própria vida individual dela, né? Na agenda própria e não naquilo que é o projeto que o Senhor estabeleceu para ela, né? Mas como nós podemos evitar uma desobediência? Nós temos que ter uma disciplina espiritual. Além dessa disciplina espiritual, nós temos que ter o quê? Uma vigilância espiritual, estarmos atentos aos sinais da desobediência em nossas próprias vidas. Corrigir algo que nós estamos fazendo de forma errada, sempre que isso for necessário para nós, né? Seria aquele autoexame constante, né? Sempre que nós participamos da Santa Ceia, nós vamos lembrar de uma parte da Santa Ceia. Analise-se, pois, o homem a si mesmo. Quer dizer, é um autoexame que nós devemos fazer, né? Outra forma de nós buscarmos isso, né? Além de nós estarmos meditando profundamente na palavra, obedecendo a palavra, é nós termos uma doutrina de arrependimento em nós, buscando o perdão do Senhor. Sempre que nós falharmos, né? Sempre que nós errarmos diante do Senhor, não permanecermos no erro, mas reconhecer esse erro, né? Confessarmos esse erro, nos arrependermos de forma genuína, buscarmos o perdão, aceitarmos o perdão do Senhor. A disciplina da palavra, a doutrina da palavra, a prática da palavra, ela se faz necessário para que tudo isso se caracterize como uma forma de nós evitarmos a desobediência. O que Deus está dizendo? A palavra dele é que vai falar conosco. Então que o Senhor ele toque a sua vida nesse mais um dia que nós estamos aqui na contagem do Homer, que é um tempo de refinamento espiritual, um tempo de crescimento espiritual, um tempo de aprendizado espiritual, um tempo de arrependimento, que isso tudo faça parte das nossas vidas. Pai, nós queremos orar diante de Ti nesse momento e clamar pelo Teu perdão, Senhor, perdão pela prática do orgulho nosso, Senhor, de acharmos que nós
somos independentes, quando na verdade, na realidade, nós somos totalmente dependentes de Ti. Nós pedimos perdão, Senhor meu Deus, pelos pecados de rebelião, de desobediência, de egoísmo, Senhor, de toda a prática que leva, Senhor, a uma conduta contrária à obediência aos Teus mandamentos. Então, que Tu possa estar nos perdoando também pela indiferença, muitas vezes praticados com a Tua própria palavra, com a falta de reverência com aquilo que a Tua palavra diz, Senhor, como os Seus projetos, a Tua forma, Senhor, que Tu tem para que nós andemos diante de Ti, Senhor. Perdoa-nos também, Senhor, por não glorificarmos a Ti, ao Seu nome, Senhor, nesse tempo que nós estamos vivendo, em meio às ações que são um estilo de vida deturpado da Tua palavra, Senhor, que a prática, Senhor, meu Deus, as nossas ações, elas possam realmente refletir, Senhor, nesse estilo de vida nosso, e não em práticas apenas esporádicas de obedecer a Ti, mas, Senhor, de obedecer a Ti em forma de honra. Espírito Santo, leve cada um que está ouvindo aqui agora, Senhor, a praticar realmente a Tua palavra, Senhor. A Bíblia mesmo diz que nós devemos ser o quê? Praticantes, Senhor. Então nós queremos declarar e decretar agora, Senhor, que nós estamos em obediência a Deus, que servimos a Ti em obediência, Senhor, nesse tempo, Senhor. Nós declaramos que o nosso coração ele está entregue a Ti, nós estamos em prontidão para Te obedecer, Senhor, obedecer a Ti de todo o coração, Senhor. Nós fomos libertos do pecado, Senhor, nós fomos libertos da transgressão, nós fomos libertos, Senhor, meu Deus, da iniquidade, Senhor, e nos tornamos Teus servos. E que a nossa vida, a prática da nossa vida, Senhor, possa ser uma prática de obediência. A Tua palavra diz que nós devemos estar levando o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo, a fim de que toda desobediência ela seja punida, Senhor, com a completude da Tua obediência. Sob o poder do Teu nome nós oramos agora. Queremos orar pelo estado do Rio Grande do Sul, que a Tua bênção seja sobre aquele lugar, que a recuperação daquele lugar, Senhor, ela se dê, Senhor, de uma forma pronta ali, Senhor, que nesse tempo, aquilo, Senhor, meu Deus, que é o Teu poder manifesto, Senhor, recaia sobre aquele lugar ali, Senhor, meu Deus. Nós lançamos um decreto de que a Tua palavra ela é espírito e vida, Senhor, e que essa vida, Senhor, seja a vida daquele estado ali agora, Senhor. Nós cremos e nós invocamos a Ti, Deus, como nosso Pai, que Tu hajas ali naquele lugar, que eles reconheçam ali, Senhor, Jesus como único e suficiente Salvador, para sermos chamados filhos de Deus. Em o nome de Jesus, que a Tua bênção seja sobre aquele lugar, Senhor. Nós oramos agora contra todo espírito, Senhor, meu Deus, de roubo, de furto naquele lugar lá, de latrocínio naquele lugar. Nós repreendemos a ação desses espíritos naquele lugar. Declaramos, Senhor, meu Deus, um estado recuperado por Ti, em o nome de Jesus. Amém, Senhor.